Bom dia a todos, é um grande prazer estar com vocês aqui via internet, vocês na comodidade da vossa residência, do seu escritório ou onde estiver, para poder abrir essa série de palestras e de eventos pela internet que a Ave World acabou denominando de Ave Conference Day. É um grande prazer estar participando na inauguração desse projeto inovador que visa levar e disseminar a informação de forma bastante prática para todos os lugares do Brasil e também para todos os colegas da América Latina. O tema da minha palestra hoje vai ser a situação atual do mercado e as perspectivas para o milho, para a soja e para a carne de frango. Eu gostaria de começar a minha apresentação falando só duas coisas sobre o agronegócio brasileiro. A primeira delas é que o agronegócio brasileiro está dando um show. De janeiro a agosto, as exportações brasileiras, através da nossa agricultura e da nossa pecuária, atingiram 69 bilhões de dólares. Um crescimento de 10,3% em relação a 2012, quando atingimos 62 milhões. Então passamos, no mesmo período do ano passado, de 62 bilhões para 69 bilhões de dólares. A balança comercial brasileira, considerando todos os negócios do Brasil, registrou um déficit nesse mesmo período. As importações foram maiores do que as exportações. E nós tivemos um déficit de 3,76 bilhões de dólares. Ou seja, se não fosse o agronegócio brasileiro, nós teríamos mais de 70 bilhões de prejuízo nesses primeiros 8 meses do ano. O agronegócio realmente é o grande negócio do nosso país. Mudando de tema agora, eu gostaria de dizer para vocês como que terminou o ano em termos de safra no Brasil. Os números oficiais já estão praticamente definidos, já que falta muito pouca coisa de colheita de milho ainda no Paraná, deve faltar 2 a 3% da colheita da safrinha, mas a Conab já divulgou os números finais, praticamente, onde atingimos 187 milhões de toneladas de grãos nessa safra plantada em 2012 e colhida em 2013. Ele é um volume 12% superior ao colhido no ano passado, que foi de 166 milhões de toneladas. A área plantada foi de 53 milhões de hectares e que ficou 4,8% acima do que foi cultivado no ano passado. Ou seja, nós colhemos mais, um volume de 12,6% maior, e tivemos um aumento de área de 4,8%. Isso significa que aumentamos muito a produção e não aumentamos tanto a área cultivada, o que significa um aumento da produtividade. A agricultura brasileira já é extremamente eficiente e continua, ano após ano, melhorando a sua eficiência. Vamos falar um pouco sobre milho. A safra de milho em 2013 e 2014, portanto, que está sendo plantada agora e que será colhida o ano que vem, principalmente no hemisfério norte e mais a do hemisfério sul, nós vamos ver que a produção mundial irá atingir 957 milhões de toneladas. Isso é um número 11,5% maior do que no ano. O consumo projetado é de 930 milhões de toneladas. Portanto, os estoques mundiais chegarão a 150 milhões de toneladas. Um número muito interessante, que é 22% do que no ano anterior. Temos que lembrar que o ano anterior foi um ano extremamente problemático por causa da seca em vários países e os estoques caíram a níveis muito baixos. Esse ano, com a produção 2013 e 2014, nós vamos conseguir repor os estoques.
Nós podemos ver por esse quadro, no lado esquerdo, a produção mundial e os principais países produtores, Estados Unidos, China, Brasil, e todos eles com uma boa variação, ou seja, o ano passado nós colhemos 858 milhões de toneladas e esse ano vamos passar para 957, portanto um aumento de 11,5%. E os estoques mundiais aumentando de 123 para 150 milhões de toneladas, um aumento de 22%. Portanto, um ano mais tranquilo para o milho em relação aos problemas que sofremos no ano passado. A produção norte-americana de milho, que é muito importante por ser o maior produtor mundial, é que eles vão conseguir colher esse ano 351 milhões de toneladas contra 273 milhões do ano passado. Vocês sabem que todos os meses o USDA ele divulga os novos números e cada mês ele mostra a perspectiva em função do clima. No início havia uma perspectiva de se colher 259 milhões de toneladas. Essas perspectivas foram caindo em junho, julho, em agosto, porém devido às chuvas que aconteceram no início desse mês, a perspectiva cresceu para 351 milhões de toneladas. Essa chuva foi interessante, mas nós temos que lembrar que o plantio foi um pouco tardio nos Estados Unidos. E hoje, exatamente ontem, nós começamos a observar um pouco de frio nas regiões produtoras, aumentando o risco de geada. Portanto, é um mercado que ainda está calmo. O USDA estima que 17% das lavouras estão ruins ou muito ruins, mas 54% estão em condições consideradas boas ou excelentes. Como nós estamos num período de colheita, num período que está prosseguindo a produção, é muito importante observar as condições climáticas para ver as perspectivas da safra americana, que influencia muito os preços internacionais. A nova safra de milho no Brasil, que começa a ser plantada agora no segundo semestre, a chamada safra de verão, ela é uma safra que deverá ser menor que a 2012 e 2013. No ano passado ela foi de 82 milhões de toneladas e, devido aos bons preços da soja, muito da área está sendo destinada para o plantio de soja em detrimento do milho. A perspectiva para essa nova safra brasileira, ela diverge de acordo com as consultorias. Várias consultorias estão publicando os novos números. E nós podemos ver que a Agroconsult está falando em 78 milhões de toneladas. A Conab está falando em 80 milhões de toneladas. E a Safras e Mercados apresentou um último relatório falando em 77 milhões de toneladas. Qualquer que seja o número, é menor do que as 82 milhões de toneladas do ano passado. Nós podemos ver, mais uma vez, pelo gráfico da Agroconsult e da Conab, é que a safrinha, de novo, terá uma produção maior do que a safra de verão. Em relação às exportações e aos estoques brasileiros de milho, em 2013, deveremos fechar com embarques de 17,5 milhões de toneladas, o que é um valor menor do que foi embarcado em 2012, que foi de 22 milhões de toneladas. Com isso, tendo uma menor exportação e uma maior produção, os estoques internos de milho aumentaram. Em 2011 e 2012, eles chegaram a um nível muito baixo de 5,8 milhões de toneladas e para o fechamento desse ano espera-se 18,16 milhões de toneladas de estoque. Com isso, o mercado apresenta-se relativamente calmo no presente momento, com o andamento atual da safra norte-americana e do início do plantio da safra brasileira. Se nós olharmos o preço do milho em grão ao produtor na Praça do Paraná, em reais por saca de 60 quilos, olhando-se desde 2000 até 2013, nós vamos ver que hoje o milho está no Paraná em R$ 20 por saco de 60 quilos.
é um valor superior aos primeiros 6, 7 anos desse século, né? Desse novo século, porém ele está abaixo dos preços que foram conseguidos nos anos de 2011, 2012 e o começo de 2013. Portanto, a boa safra, os grandes volumes colhidos na safrinha fizeram, e a tranquilidade do mercado internacional fizeram com que o preço do milho caísse no Paraná no dia de hoje entre R$19,50 a R$20 por saco na região de Cascavel. Se nós olharmos o preço do saco do milho anunciado pelas principais associações de criadores no Brasil, nós vamos ver, vamos começar aqui pelo lado esquerdo do slide, que Mato Grosso o preço está em R$10,80, Mato Grosso do Sul caiu para R$16 essa semana, no Rio Grande do Sul 25, Santa Catarina 27, Paraná 20, São Paulo 24, Minas Gerais 24, Goiás 17,50, Bahia 24 e no Piauí de 30 a R$34. Realmente o que chama a atenção é a falta de milho no Piauí com gado morrendo de fome, enquanto que em Mato Grosso o preço de venda do milho segue abaixo do custo de produção e que com grande parte da safrinha sendo estocada ao ar livre por falta de comercialização, uma comercialização extremamente calma no presente momento. Portanto, nota-se claramente que existe uma grande divergência de preços de acordo com o estado do país, devido a problemas principalmente ligados aos custos de logística e de abastecimento de um estado produtor para um estado consumidor. Falando-se em soja, a produção será recorde em 2013 e 2014, chegando a 281 milhões de toneladas, um aumento de 5,3%. Em relação ao ano anterior. O consumo também será recorde, atingindo 268 milhões de toneladas, e o estoque final será de 72 milhões de toneladas, o que é um estoque 16% maior do que o ano passado. Se nós olharmos o quadro da esquerda, que mostra a produção mundial, Estados Unidos e Brasil, os grandes produtores mundiais, seguidos da Argentina e da China, e o mundo passando de 267 para 281 milhões de toneladas, um aumento de 5,3%. E os estoques mundiais, estoques bastante altos na Argentina, Brasil e a China começando já com as suas compras e aumentando seus estoques, devendo fechar o ano com 13,9%. A perspectiva de soja, da safra de soja, aumenta no Brasil e na Argentina. No Brasil, nós deveremos colher uma safra de soja de 88 milhões de toneladas, 8% superior aos 82 milhões da safra anterior. A valorização cambial que tivemos nos últimos 15, 20 dias, fez com que trouxe um efeito bastante positivo para a renda do produtor brasileiro, algum deles já fechando contratos para exportação, aproveitando o dólar alto. Nos últimos dias, o dólar caiu de 2,45, 2,50 e atualmente está em 2,25, 2,30. Portanto, houve uma pequena perda nessa valorização cambial na última semana. A Argentina, o plantio começa no final de outubro, porém, se for confirmada a área e todas as perspectivas, será um recorde histórico de 54 milhões de toneladas. Houve nos últimos dias uma preocupação com a safra norte-americana, houve bastante especulação em relação ao preço, devido a uma persistência do tempo seco. O índice de plantações em boas ou excelentes condições caiu de 52% para 50%, de acordo com o USDA. Eu queria mostrar para vocês um quadro interessante que foi mostrado pelo Fava Neves. Ele colocou no blog deles e eu estou aproveitando aqui e agradecendo ao Fava Neves por ter contribuído com o agricultor brasileiro com a publicação desse slide, que é um slide muito interessante publicado pelo USDA em setembro de 2013, em que ele mostra qual é a perspectiva nos principais estados produtores de soja
mostrando qual era a perspectiva inicial e quanto que está hoje após esse momento de especulação do clima seco e de algumas chuvas esparsas. Portanto, se o número for superior a 1, é porque está acima da perspectiva inicial. E se estiver abaixo de 1, é porque realmente houve uma queda na perspectiva e que a safra realmente foi afetada nesses estados. Então nós podemos ver que existem vários estados aqui acima de 1 e existem alguns estados abaixo de 1. Alguns mais graves são esses em vermelho, que estão com 0,85, 0,84. Resumindo, 50% da safra americana está em condições boas ou excelentes. Nós temos que tomar muito cuidado com as especulações nesse momento, porque no mesmo dia que os Estados Unidos reduziram a previsão da sua safra de soja em 3%, significando uma diminuição de quase 3 milhões de toneladas, a Argentina, apesar de que o plantio começa em outubro, ela confirmou um aumento de intenção de 10%. Que equivale a 4 milhões de toneladas. Portanto, o incremento da safra sul-americana compensa com folga o recuo na oferta dos Estados Unidos. Portanto, muito cuidado com as especulações, com a volatilidade do mercado, porque esse é o momento em que os especuladores se aproveitam para aumentar os preços. Os preços da soja, olhando de janeiro de 2000 até setembro de 2013, realmente estão, nesse momento, em preço por saco de 60 quilos em reais, estão em preço estão em R$ 73,00 no presente momento. Um preço muito próximo aos recordes atingidos no ano passado, no segundo semestre do ano passado, quando atingiram 73,92. Portanto, são, mais uma vez, os preços da soja atingem valores históricos e atingem principalmente por causa dessas especulações no presente momento, em virtude do clima nos Estados Unidos. Como está sendo comercializado o farelo de soja no Brasil atualmente? O preço não varia tanto quanto o preço do milho. Então nós podemos ver aqui que varia de 1.220, 1.230 a 1.050 no Mato Grosso do Sul. Portanto, os preços, não há uma grande diferença de preço entre o farelo de soja comercializado aos produtores de aves e suínos nos principais estados produtores do país. Em falando-se em produção de carne de frango, a produção de carne de frango em 2013 deve repetir um volume muito próximo a 2012. Alguns fatores estão contribuindo para isso. No primeiro semestre, nós tivemos o reflexo da crise da avicultura em 2012, que devido aos altos preços das matérias-primas, acabou fazendo com que alguns criadores parassem a produção e também não permitiu uma reposição normal dos plantéis de matrizes de corte. Em consequência, ao final do primeiro semestre de 2013, a produção de carne de frango foi 5% menor que o volume produzido no primeiro semestre do ano de 2012. Nesse segundo semestre, entre junho e julho, nós tivemos aquela forte onda de frio que atingiu fortemente os estados do sul e do sudeste do país. Com isso, nós tivemos uma quebra na produtividade das matrizes e também uma alta mortalidade dos pintinhos alojados. Houve também um aumento da quantidade de ovos inférteis, uma baixa produtividade dos frangos criados. Portanto, com todas essas consequências, entre primeiro semestre uma diminuição na produção e no segundo semestre uma produção afetada por problemas climáticos de excesso de frio nos principais estados produtores, a produção de 2013 deve ficar muito próxima à alcançada em 2012, que foi de 12,6 milhões de toneladas. As exportações de frango aumentaram em agosto e provavelmente devem superar
ligeiramente as exportações de 2012. De janeiro a agosto exportamos 2,6 milhões de toneladas, um valor 2,6% menor que em 2012. A receita, porém, aumentou, atingindo 5,8 bilhões de dólares e, principalmente, a perspectiva é muito interessante para o segundo semestre, porque as compras iniciadas pelo mercado mexicano, devido aos problemas da influenza aviária que diminuíram a disponibilidade interna naquele mercado, e os baixos estoques de aves no Japão e na União Europeia, fazem acreditar que o setor pode exportar até 1% a mais do que em 2012, atingindo 4 milhões de toneladas. Portanto, essas são as perspectivas no presente momento na produção e na exportação de carne de frango. Os preços do frango ao produtor no mercado de São Paulo estão já há alguns dias fixos e estabilizados em R$ 3,00, depois de um forte crescimento contínuo de 1,80 até R$ 3,00. O mercado encontra-se firme no presente momento e essa alta no frango vivo, associada à desvalorização do milho, aumentaram fortemente o poder de compra dos avicultores paulistas, que estão podendo se capitalizar e melhorar a sua condição financeira depois do forte baque que aconteceu no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre desse ano. Nós podemos ver que hoje, com a venda de 1 quilo de frango vivo em São Paulo, o produtor consegue adquirir 7,15 quilos de milho em setembro de 2013. Um dado publicado ontem pelo CPEA, que considerou o frango a R$ 3,00 e o milho a R$ 24,40, esse número chegou a 7,25, maior do que esse. Esse cálculo eu fiz com frango a R$ 3,00 e saco de milho a R$ 25,00. Mas podemos ver, se olharmos desde 2004 até 2013, é a melhor relação de troca. É um recorde histórico dentro desse trabalho que o CPEA vem fazendo desde março de 2004. Portanto, uma condição muito interessante. Como o mercado de carnes é muito importante ser analisado com as outras carnes em conjunto, é muito bom comentar alguma coisa sobre a carne bovina e a carne de suíno. Nós podemos ver que os preços estão firmes. Na área do bovino, as exportações estão em alta, nós estamos exportando 20% a mais que em 2012. A disponibilidade é reduzida, nós estamos exatamente no final do período de seca, com bois magros, e não houve um grande estímulo ao confinamento, os confinadores de bovinos não encontraram uma boa relação de benefício de custo de produção e perspectiva futura do preço do arroba. Com isso, o confinamento de bovinos, que previa-se que poderia chegar a 4 milhões, talvez não ultrapasse 3,3 milhões de cabeças, portanto, uma disponibilidade reduzida. O preço está em alta, R$ 107,00 ontem, hoje de manhã já chegou a R$ 108,00 por arroba em São Paulo. A perspectiva é que, com a oferta reduzida, continue crescendo, podendo alcançar de R$ 115 a R$ 120,00 por arroba. Portanto, o mercado bastante firme na carne bovina. Na carne suína, depois de um primeiro semestre difícil na exportação, a Ucrânia voltou a comprar, o Japão abriu as portas ao mercado brasileiro e, portanto, as exportações estão em alta. A disponibilidade de suínos no presente momento no mercado brasileiro é reduzida e os preços estão tendo aumentos todas as semanas. E atingiram, nesta semana, R$ 70,00 por arroba. Portanto, também para a área de suínos, exportações em bovinos e suínos, exportações em alta, disponibilidade reduzida e preços bastante firmes. Resumindo esta apresentação, eu gostaria de dizer que o milho está com o mercado com preços interessantes para o produtor de proteínas animais, estamos com uma boa disponibilidade e bons estoques de final de ano.
existe uma alta divergência de preços entre estados, principalmente por problemas de logística e abastecimento. Então, os problemas estão localizados principalmente no Nordeste e também em algumas regiões de Minas e do sul do país. Em relação à soja, muita atenção para as notícias sobre a evolução da safra americana, porque isso faz com que o mercado fique com preços voláteis e sujeitos a aumentos a qualquer momento. Forte possibilidade de especulação nesse momento. No frango, os preços estão firmes. As exportações continuam em um patamar bastante alto, começam a ficar mais altas, principalmente pela perspectiva de se exportar até o final do ano 100 mil toneladas para o México. As condições atuais de mercado, de baixa disponibilidade e demanda aquecida, sugerem que existe espaço para novos reajustes. Porém, o que vai definir a manutenção o aumento do preço será a capacidade de repasse aos consumidores, que nós vamos acompanhar ao longo das próximas semanas, com a alta nos preços da carne bovina, suína e de frango, praticamente todas ao mesmo tempo. Para finalizar, eu gostaria de parabenizar mais uma vez a AVEWORLD pela iniciativa. Realmente é uma inovação. A AVEWORLD está indo exatamente na direção diferente do que todos os outros meios de comunicação estão indo. Isso é uma inovação muito interessante, porque isso leva a informação e dissemina a informação para todos os locais e para todas as regiões do nosso país e da nossa América Latina. Eu agradeço a atenção de vocês e parabenizo a todos por terem participado dessa primeira edição histórica do AVE Conference Day. Muito obrigado pela atenção de vocês.